Neste vídeo, iremos ver o relatório de comissões para atendentes e mecânicos aqui dentro do Datacar Cloud. Primeiro, vamos acessar o menu Administração, letra F, Comissões, A, Relatórios, A, Comissões. Ao abrir a tela, antes mesmo da gente imprimir aqui o relatório de comissão, vamos precisar realizar algumas configurações aqui no sistema, Configurações essas que são basicamente informar quais são os produtos que vão ser comissionados, em que o sistema vai se basear para fazer esse cálculo de comissão, se vai ser em cima de valor de venda, em custo, em margem de venda ou por quantidade de produto vendido, E também os percentuais de comissões que vão ser calculados em cima dessas bases informadas, Para fazer essa configuração, vamos precisar utilizar duas telas complementares a essa de impressão do relatório de comissão, Porém, essas telas, a gente consegue já acessar elas diretamente por essa tela principal, através desses atalhos aqui presentes no rodapé. As telas que vamos utilizar para a configuração vão ser esses dois primeiros atalhos, de classe e percentuais e valores. Mas antes de começarmos a configurar aqui, a gente também precisa entender como que o sistema identifica essa informação de comissão lá na ordem de serviço, De onde ele vai pegar esses valores para os operadores e para os vendedores e para os mecânicos, Então, antes de configurar, vamos dar uma olhadinha lá na tela de ordem de serviço e pegar uma venda aleatória como exemplo, Então, por exemplo, vamos pegar essa primeira venda aqui mesmo, no valor de 10.125. Lá no relatório de comissão, o cálculo entre atendente e mecânico vai ser separado, vai ser diferente, Assim como também o apontamento aqui na ordem de serviço também é diferente. Para atendente, o sistema vai se basear pelo operador que está como responsável da venda, que abriu a venda aqui no sistema, E ele vai receber em cima do valor total daquela ordem de serviço. Então, por exemplo, essa venda aqui em questão, ela foi aberta pelo atendente Eli. Então, se a gente tirar um relatório de comissão de hoje, depois que essa venda já tiver sido encerrada, o percentual vai ser calculado em cima desse valor total para o operador Eli. Agora, quando o relatório é retirado para mecânicos, já é um pouco diferente. Ele vai se basear aqui, tanto na aba de produtos como na aba de serviços, quais os mecânicos que foram apontados como responsável por cada serviço e por cada peça lançada também. Então, por exemplo, nessa ordem de serviço aqui, a gente tem um serviço de alinhamento, que está informado o mecânico Sandra, e uma troca de pastilha, que está informado aqui o mecânico Luiz. Então, nessa venda aqui, a Sandra iria receber a comissão em cima apenas desse valor aqui, de 1.140, porque é o único serviço que está informado que ela realizou, E o Luiz iria ganhar em cima apenas desse valor de R$385, enquanto o Eli vai receber em cima do valor total da venda. Perfeito. Seguindo, agora podemos mexer aqui na parte de configuração das comissões, Primeiro, vamos no primeiro atalho, classe. Nessa tela classe, ela vai ser separada aqui em três partes. Primeira, das classes. Segunda, subclasses. E na terceira, onde vai ter os grupos e subgrupos de produtos. E na quarta, grupo e subgrupo de serviços. No primeiro campo aqui, das classes, nós vamos informar a descrição da classe de comissão que a gente vai estar configurando, Como a gente vai estar separando aqui comissão de atendente e mecânico, a gente pode estar criando duas classes separadas. Para fazer a inclusão, a gente clica aqui no campo em branco, pressiona a tecla Insert. Então, para teste, vamos colocar aqui comissões vendas, por exemplo, e um outro, comissões mecânicos. Ok. Durante a inclusão, se a gente reparar, aqui na frente, a gente tem esse campo aqui de permitir duplicação. Para que vai servir isso aqui?
Depois que a gente criar a classe e a subclasse aqui, da classe selecionada, a gente vai precisar informar quais são os grupos e subgrupos de produtos e serviços que vão ser calculados, as comissões, né? Se aqui esse campo tiver marcado como não, a partir do momento que eu informar um grupo e subgrupo nessa classe aqui principal, eu não vou poder repetir esse mesmo subgrupo em outra classe. Ele vai ficar exclusivo somente nessa primeira aqui. Agora, se eu quiser utilizar mesmo grupo em várias classes, eu tenho que obrigatoriamente configurar para permitir a duplicação. Ok, cadastrei aqui duas separadas, comissões vendas e comissões mecânicos. Agora eu vou precisar criar aqui a subclasse. O que são essas subclasses? É basicamente um subgrupo, né, da classe principal, onde a gente vai informar qual tipo de agrupamento de produtos vão ser comissionados e como qual vai ser a base, né, qual o resultado que o sistema vai puxar para fazer o cálculo de comissão, né? Lembrando que precisa ser sobre valor de venda, ou sobre custo, ou sobre margem, ou sobre quantidade. Então, vamos aqui primeiro fazer uma configuração em cima do comissão de vendas. Vamos aqui, clicamos no campo embaixo e pressionamos a tecla Insert. Vamos informar aqui um código de lançamento, né, para essa primeira subclasse. Como é o primeiro, eu posso lançar aqui como número 1. E aqui vamos ter a descrição da subclasse. Vamos supor que eu quero agrupar aqui nessa subclasse todos os meus produtos. Então, vou escrever aqui produtos. Aqui embaixo a gente vai ter o resultado, né, que é de onde o sistema vai pegar como base para fazer o cálculo da comissão, né? Porém, se a gente verificar aqui, ele vai ter uma série de configurações, de opções para serem selecionadas, né? Isso ocorre porque essa tela aqui de classe de grupos e subgrupos de produtos, ela não é de uso exclusivo da comissão, né? Ela também pode ser utilizada para montagem de alguns relatórios e também para o DRE no sistema, né? Mas para funcionar lá na comissão, tem que ser uma das opções que seguem aqueles parâmetros que eu falei anteriormente, né? Ou sobre valor de venda, ou sobre lucro, né? Por quantidade ou sobre custo. Então, pegando esse exemplo, vamos montar uma se baseando em cima aqui do setor pelo total da venda da subclasse. Embaixo podemos fazer a configuração aqui também por oficina, por setor de vendas, né? Oficina, balcão e atacado. Como eu não quero essa separação, eu posso manter aqui como todos mesmo. Ok, criei aqui a subclasse produto. Eu vou criar mais uma aqui agora, pressionando Insert novamente. E vou escrever que vai ser a de serviços. Eu também quero me basear aqui na venda da subclasse. Atualizo. Ok. Pronto. Tenho duas subclasses aqui criadas já, separados produtos e serviços. Agora eu vou informar quais são os grupos e subgrupos de produtos e serviços que fazem parte dessa subclasse. Esses grupos a gente vai informar aqui nessa última gridzinha de baixo. Do lado esquerdo temos os grupos e subgrupos de produtos e do lado direito temos os grupos e subgrupos de serviços. Venho aqui em produtos, clico na grid de produtos e, diferente dessas duas telas aqui de cima, para me incluir informação, eu não vou pressionar a tecla Insert. Eu vou estar pressionando a tecla Enter. Dei o Enter, ele já vai me listar aqui todos os grupos e subgrupos de produtos disponíveis. Eu posso estar incluindo de forma manual todos, ou posso incluir aqui também no sinalzinho de mais, já para ele fazer a listagem de tudo de forma automática. Pronto, como eu estou configurando aqui primeiro de produtos, eu só vou mexer aqui desse lado esquerdo. Para serviço, primeiro eu vou selecionar a segunda subclasse, vou clicar aqui no lado direito e fazer o mesmo processo. Dou um Enter, todos os grupos e atualizo. Perfeito. Já conseguiríamos fazer uma configuração de comissão aqui, né? Porém, o percentual de comissão lá, ele é travado em cima das subclasses aqui criadas.
Então, se eu informasse aqui um percentual, exemplo, de 5% de comissão em cima dessa subclasse de produto, todos os produtos aqui inclusos iriam receber, seria ser realizado o cálculo em cima dos 5%, né? Agora, vamos supor que eu tenho produtos aqui que vão ter uma variação de comissão dos demais. Exemplo, vou criar aqui uma nova subclasse e eu quero ter um percentual de comissão diferente para os pneus da loja vendida. Vou atualizar. Ok. Criei mais um. E aí eu vou vir aqui na subclasse de pneus. Vou vir aqui no campo de grupos e subgrupos. E vou adicionar somente os grupos que são relacionados a pneus aqui no sistema. Então, pneu teste. Pneus. Pronto. Então, vamos atualizar. E ok. Aqui, agora, só tem os grupos de pneus. Porém, quando eu criei essa primeira aqui de produtos, eu botei para incluir tudo. Então, ele também já foi incluso os grupos de subgrupos de pneus. Como eu criei uma subclasse separada para ele, depois que eu lançar aqui os grupos, ou antes também, né, não importa a ordem, eu vou ter que abrir no agrupamento dessa subclasse e remover os pneus daqui. Para me remover, eu posso localizar aqui o grupo em questão, né, e clicar no sinalzinho de menos para remover, ou eu posso procurar aqui também de forma manual, seleciono o grupo que eu quero remover e vou pressionando o delete até eu conseguir limpar todos os subgrupos relacionados a pneus. Limpei, dou um atualizar e pronto. Aqui agora eu vou ter todas as peças exceto os pneus. Aqui eu vou ter um separado só para pneu. E aqui eu vou ter um separado só para serviço. Vamos criar mais uma. Vamos supor que eu quero agora informar uma subclasse de produto que não vai ser comissionado. Então, vou botar aqui sem comissão, por exemplo. Atualizo. Seleciono a subclasse de comissão. Venho aqui, como ele não especifica, né, se é produto ou serviço, aqui eu posso mesclar, né, os dois campos. Então vamos supor que eu venho aqui no de produtos e eu quero informar que esse subgrupo aqui, ó, 200 de produto 1, ele não vai ser comissionado. E em serviços vai ser esse primeiro grupo aqui, ó, A, U. Incluo. Pronto. Então, eu informei que esse grupo de produto não vai ser comissionado e esse subgrupo de serviço também não vai ser comissionado. Só que aí vem aquela mesma questão. Esses dois grupos já estavam inclusos aqui no de geral de produto e no geral de serviço. Como eu criei uma classe separada para ele, eu vou precisar remover eles daqui. Então, vou vir aqui, removo da de produtos e na de serviços, venho aqui e removo e atualizo. Prontinho. Aqui nós temos 4 subclasses configuradas, né, dentro da comissão de vendas, onde podemos estar especificando aqui percentuais de comissões diferentes para cada subclasse dessa aqui. De mecânicos, basta a gente refazer o mesmo processo, né, tendo em vista que hora vai ser voltado só para a parte de comissão de mecânica, né, mas o processo é exatamente o mesmo. Perfeito. Montamos aqui a classe de grupos e subgrupos dos produtos. Podemos voltar lá na tela de comissões e vamos agora para o segundo atalho, que vai ser o de percentuais e valores. Nessa tela de percentuais de valores, ela vai estar dividida em duas partes. Aqui do lado esquerdo, a função selecionada que a gente vai configurar, e do lado, a telinha de comissões, que é onde a gente vai incluir os percentuais de comissões, né? O sistema, ele não calcula a comissão individual por cadastro de operador, né? Todo o cálculo é feito em cima da função que está apontada lá no cadastro do operador. Então, por exemplo, se eu for configurar aqui um percentual de comissão para o vendedor, eu não vou estar configurando a comissão para o Albert, para o Lucas ou para o Henrique.
eu vou estar configurando a comissão para todos os operadores que estiverem dentro dessa função aqui, vendedor. Então, onde que a gente identifica isso aqui? Lá na tela de cadastro de operadores. Quando a gente vai montar o cadastro, a gente tem esse campinho aqui da função. Então, por exemplo, a minha matrícula, aqui Albert, está na função técnico de apoio. Então, primeiro, ele montar aqui a comissão em cima dessa função técnico de apoio. Venho na tela de percentuais e valores, localizo, né, a função do meu operador e venho aqui do lado direito e pressiono a tecla Insert. Pressionei a tecla Insert, ele vai me abrir essa tela de comissões e o primeiro campo que a gente vai selecionar é a classe que foi criada. A gente configurou a de vendas, então selecionamos aqui primeiro a vendas e aqui do lado ele vai me listar as subclasses que foram criadas. Então vamos começar aqui por produtos, por exemplo. Seguindo, nós temos aqui o campo da faixa, né? Conseguimos criar várias faixas, né, com base de comissão diferente, né? Por exemplo, vamos supor que o cliente, se ele vender até 10 mil, ele ganha um percentual de comissão. Essa seria a faixa 1. Aí a partir de 10 mil até 60 mil, ele ganha outro percentual de comissão. Essa já entraria como a faixa 2. E assim por seguinte, né? Assim por diante, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo como se aqui para produtos existissem duas faixas de comissões, né? Então, vou primeiro aqui criar a primeira faixa. Seguindo, nós vamos ter dois campos aqui de seleção referente à base, né? Um sobre a base da faixa e outra sobre a base de cálculo. Qual que é a diferença desses dois campinhos aqui? A base da faixa vai ser por onde o sistema vai se basear em cima daquele valor que foi especificado aqui na faixa, né? Então, por exemplo, se eu especificar aqui que a comissão vai ser calculado no valor de 0 até R$1.000. Tá, mas ele vai se basear em que na venda nesse valor? Aí aqui a gente vai informar se vai ser sobre o valor da venda, sobre o percentual da margem, sobre o valor da margem, sobre o custo ou sobre a quantidade. Enquanto esse aqui, de base de cálculo, é de onde o sistema vai se basear para fazer o cálculo da comissão. Então, exemplo, uma venda lá, se eu deixei aqui sobre, vamos botar um misto aqui, vamos botar o base da faixa como venda e o base de cálculo como valor da margem. Como que o sistema vai identificar aqui? Ele vai verificar se a venda lá em questão de valor está dentro dessa faixa aqui, para ser inclusa nessa primeira faixa. E, beleza, entrou aqui dentro dessa faixa de até R$1.000, aí ele se basear, vai pegar o percentual de comissão em cima da margem de lucratividade daquela OS, e não em cima do valor da venda total, né? Então são campinhos diferentes. Se eu quero me basear em questão de valor, tanto aqui para a questão da faixa como para a base de cálculo, eu posso manter aqui os dois como valor da venda, normalmente. Então vamos criar aqui um valor da base de 0 até R$10.000. Aqui nós temos o percentual de comissão, né? Vamos supor que para esse grupo ele vai receber um percentual de 1,50%. E aqui do lado nós temos o campo de valor fixo da comissão, que é para, independente de qual valor ele atingiu, né, dentro dessa faixa aqui, ele vai receber esse valor fixo aqui de comissão e não vai ser calculado sobre a porcentagem. Não dá para mesclar os dois campos, tá? Ou usa um valor fixo ou usa sobre o percentual. Então vamos manter aqui sobre o percentual. Temos um prazo média, né, de vendas que podemos especificar aqui. Então vou mexer nesse campo e aqui no campo de multiplicar a quantidade. Isso aqui só vai servir para quando for utilizado esse valor fixo aqui de comissão, né? E quando estiver sendo calculado a base lá por questão de quantidade, né? No caso. Que aí vamos supor, se eu deixar como não, independente de quantas unidades daquele produto ele vendeu, ele só vai ganhar o valor fixo que tiver informado aqui, né? Agora, se eu informar para multiplicar a quantidade, ele vai multiplicar esse valor fixo pela quantidade vendida lá do produto.
Como a gente está se baseando aqui em percentual, podemos deixar aqui os dois campos zerados. Informamos faixa 1, subclasse produtos, base da faixa e base de cálculo, ambos sobre a venda, e um percentual de 1,5. Ok, podemos atualizar. Perfeito, aqui ele vai registrar a comissão e a gente pode pressionar o Insert para criar a próxima. Como a gente especificou aqui um valor final dessa faixa de 10 mil, podemos criar uma segunda faixa para esse mesma subclasse que a gente informou lá em cima, que seria sobre produtos. Então eu vou criar a faixa 2, também sobre o valor da venda, e aqui eu vou especificar uma faixa nova. Como eu especifiquei ali que o valor final foi de 10 mil reais, esse aqui vai ser de 10 mil reais até 10 mil reais e um centavo até 50 mil, por exemplo. E aqui eu especifico que vai ter um percentual de comissão de 1,7. Então o cliente vendeu até 10 mil, o operador vendeu até 10 mil, vai ser comissionado para ele 1,5. Passou dos 10 mil até os 50, aí o sistema já passa a calcular 1,70, né? E aí podemos criar quantas faixas quisermos aqui, né? Para essa subclasse. Só que vamos supor que essa segunda faixa aqui é a última. A gente não vai ter uma terceira ou uma quarta, né? Então nesse valor final aqui, de 10 mil, a gente já pode especificar o valor máximo permitido aqui no sistema, já para entender como faixa final. E os demais campos, mesma coisa. Prazo e se vai multiplicar ou não, se fosse baseando aqui pelo valor fixo de comissão, né? Perfeito. Atualizar. Vamos só aumentar aqui um pouquinho, ó, só para a gente ver melhor. Ó, então a gente tem aqui duas faixas de comissões de vendas para produtos. E agora nós podemos criar as demais. Mesma coisa, só repetir o processo, insert. Mas aqui agora a gente vai alterar. Eu quero configurar agora para serviço. Formar faixa, a base, o percentual, exemplo, 1,8 para serviço. Valor da base de 0 até, esse aqui eu vou criar uma faixa única, então eu já vou botar de 0 até 99,99, até o final, né? Dou atualizar e sigo com a configuração. Comissão vendas, terceira subclasse, pneus, faixa 1, aqui vai ser o percentual de 2,5, valor máximo permitido na faixa, e atualizar. Deu insert, vamos para o último, vendas, e aqui sem comissão, mesma coisa, faixa, base, e podemos deixar aqui o percentual zerado. Por que que quando tiver produtos que não vão ser comissionados, mesmo assim a gente precisa incluir esse aqui, aqui na configuração de percentual, né? Porque se caso algum produto desse que não for comissionado for registrado lá numa ordem de serviço, na hora que a gente for tentar tirar o relatório de comissão, o sistema vai tentar puxar esse percentual, porque ele está registrado lá no nome daquele atendente ou daquele mecânico, né? E aí, como o sistema não vai identificar que não tem nenhum percentual informado para ele, ele vai gerar um erro informando que vai tá faltando agrupamento para ser feito e vai travar todo o relatório. Então, por mais que aqueles produtos lá não sejam comissionados, a gente especifica aqui com uma configuração de comissão com valor de zerado, somente para ele não travar todo o relatório. No atualizar, assim, faltou aqui mudar, sem comissão, 0, atualizar, e pronto, temos aqui uma configuração de comissão já montada. Temos uma separada para produtos, de 0 até 10 mil de 1,5. Temos outra de produtos, uma segunda faixa de 10 mil até o valor máximo permitido de 1,7. Temos uma de serviço, 1,8. Uma de pneus, 2,5. E uma sem comissão de 0%. Feito isso, terminamos aqui a configuração em cima dessa função de técnico de apoio. Aí teríamos que fazer toda essa configuração para todas as funções registradas nos sistemas que são calculadas as comissões, né? Perfeito. Terminamos essa configuração, terminamos o cadastro em todas as funções, agora sim nós podemos imprimir aqui o relatório em si. O que vamos informar no relatório?
a empresa, vamos estar consultando, o período de consulta, exemplo, vamos botar só hoje mesmo, 9/8 a 9/8, a classe cadastrada, a tela estava aberta, então ela acabou não trazendo a classe que a gente criou, né? Então a gente vai fechar a tela e abrir novamente. Para ela constar aqui, né? Então, novamente o período, a classe, que no caso foi de vendas. Aqui na frente dessa classe nós temos a opção de calcular a diferença entre faixas. Como que vai funcionar aqui? Se a gente deixar como padrão em não, e a gente pegar aquele exemplo daquela que a gente configurou duas faixas, né? Essa aqui, ó, que tem a faixa 1 e a faixa 2, deixando como não, como que o sistema vai fazer? Chegou aqui, passou dos 10 mil até os 50 mil, 60 mil, etc. Ele vai pegar o valor final e fazer o cálculo de comissão sobre os 1,7. Agora, se a gente selecionar aqui para calcular a diferença entre as faixas, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar o valor vendido de 0 até 10 mil, vai fazer o cálculo de comissão de 1,5%, depois ele vai pegar a diferença que teve de 10 mil para frente, fazer um cálculo de 1,7 e somar os dois valores. Então vai ser o valor da primeira faixa mais o valor atingido na segunda faixa. Então ele junta os dois valores, né? Vamos selecionar se é mecânico ou atendente. Nesse caso, uma comissão de vendas, então mantemos aqui um atendente. E aqui, quando o relatório estiver todo configurado, tiver feito informado todos os percentuais de comissões, a gente pode manter aqui em todos para ele trazer o relatório de forma completa, né? Mas como a gente configurou só de uma única função hoje, né? Se a gente deixar como todos, pode ser que ele gere um erro, né? Exemplo, vou botar aqui um período maior e deixar como todos só para a gente ver o erro na prática. Ó, ele me deu aqui uma série de erros porque não tem a configuração pronta para o relatório ser impresso. Então ele está me falando, ó, que tem tem operadores do suporte Datalog que tem venda registrada e não tem percentual de valor. Então, para a gente conseguir pelo menos visualizar aqui o relatório hoje, eu vou selecionar somente um atendente aqui. Por exemplo, o atendente Albert que abriu venda hoje, né? Podemos filtrar por setores, oficina, balcão e atacado. Podemos detalhar os produtos e serviços no relatório. Vou botar aqui para detalhar, só para a gente ver de uma forma mais completa, né? Se vamos imprimir os custos, imprimir valor da base de cálculo, imprimir percentual do cálculo, desconsiderar produtos em promoção, né? Caso tenha algum produto que esteja dentro de alguma tabela de promoção e esses produtos não deveriam ser comissionados, né? A gente marca aqui como sim, que ele desconsidera no cálculo. Apenas vendas com notas fiscais, né? Já bem direto aqui a informação, né? Ele só vai contabilizar aquelas vendas encerradas que tiveram notas fiscais emitidas, né? Debitar valor de juros no cartão da comissão, desde que as administradoras estejam configuradas lá certinho com as taxas de juros de administradoras, né? Ele já fazer o débito automático e debitar os juros das vendas da comissão. Caso o sistema tenha uma taxa de juros fixa ou se baseando por parcelamento, né, ou por forma de pagamento, ele também já debitar esse valor de juros. Selecionei os campos desejados, período, o atendente, classe e classe de comissão e se atendente ou mecânico, basta a gente vir aqui no botão imprimir. E aqui ele vai me trazer toda a informação registrada se baseando naquela subclasse. Aqui eu pedi para ele me detalhar os produtos, né? Então ele vai me trazer aqui separadinho o número da UES que foi registrado e o produto e serviço que foi comissionado para esse atendente. Então no caso ele me trouxe aqui, ó, na classe de produtos, ele vendeu esse pneu no valor de R$900 e teve um cálculo aqui de comissão de 1,5, ou seja, o valor de comissão dele de R$13,50. E de serviço, ele vendeu um serviço aqui no valor de 150, outro no valor de 165, né? E tem um percentual de comissão de 1,8. Aqui ele me detalhou o produto, né? Mas se eu quisesse apenas o relatório de comissão em si,
bastaria deixar aqui o botão de detalhar produto como não, ponho para imprimir, e aqui ele já me traz de uma forma mais bem resumida o total vendido de produtos, o percentual calculado e aqui o valor da comissão paga. De serviço, o valor total de serviço, o percentual calculado e a comissão paga. E aqui o total de comissão pago para esse atendente do período. Se caso a gente tivesse utilizado aqui o filtros como todos, ele ia me trazer um relatório completo com todos os atendentes, né, que realizaram menos no período, com as suas comissões individuais e no final do relatório um resumo total do que a gente irá pagar de comissão. Finalizou, podemos fechar e seguimos para o próximo vídeo.